Vamos à palavra do Senhor? Você está meio apagadinho hoje aqui, sim ou não? Então vamos para a pegada, vamos ouvir a palavra de Deus aqui. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, ore comigo, por favor. Ore por você, mas ore por mim também. Pai, nós agora nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos, por Teu Espírito. Fale conosco, nos traga apontamentos, direcionamentos, venha a palavra profética, a palavra do conhecimento e todos os dons disponíveis. Pedimos a ação e a manifestação deles, a fim de que haja instrução, edificação do corpo de Jesus. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, que Ele cresça, que eu diminua. E eu peço que o Senhor fale conosco, como já falou no culto agora, das 8, fale agora também. E o Senhor é um Deus tão incrível, que faz coisas novas, e estamos abertos e disponíveis para as coisas novas que o Senhor quer fazer e falar. Então, eis-nos aqui. Eu oro com toda a minha fé, no nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém. O que fazer quando você estragou tudo? É o tema dessa manhã, é o tema deste domingo. Eu gostei muito do layout que a nossa equipe preparou, a turma lá da criação, né? O pessoal da Creative. Então, esse bolo aí, todo desconstruído, despedaçado. E esse bolo, na verdade, ele está trazendo uma analogia, uma aplicação, muitas vezes, a nós mesmos. Fala que é verdade, fala que é verdade. Irmã. Eu sei que tem uns homens que se aventuram na cozinha, mas normalmente, homem gosta de dominar a churrasqueira. Mas são as irmãs, normalmente, que se aventuram a pratos mais sofisticados. Vamos falar do pudim. É impressionante. O pudim é a sobremesa. Tento inventar creme brulee. Que brulee não, pudim dá certo. É maravilhoso. Todo mundo gosta. É incrível. Mas uma vez eu estava assistindo um vídeo. E esses videozinhos que viralizam. E tinha uma mãe toda empolgada fazendo, eu não me recordo se um bolo ou um pudim. Eu acho que era um pudim. E tinha a filha junto. A menina deveria ter aí uns 8 anos, 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Faz tempo que eu vi esse vídeo. Mas pensa numa empolgação, Zé. E tá lá, e faz, e não sei o quê. E chegou a hora mágica. Hein, irmã? Qual que é a hora mágica do pudim? Exato, não é o leite condensado. Não, a hora mágica é a hora que você vai desenformar o pudim. Porque até a hora que ele sai daquele cozimento, ele está lindinho por cima. Você olha e fala assim, meu Deus, deu certo, né? Aí você faz o caramelo ali, do açúcar, etc. Está lindo, está maravilhoso. Mas o tchan é a hora que você desenforma. Você não acredita do que eu lembrei agora. Bispa Ana, seminário, você fazendo aquela sobremesa lá, mas chorava. Lembra disso? Lembrou, eu sei que lembrou. Ela cruzou o braço, ela lembrou. Era aula de oratória e você tinha que fazer alguma coisa, ensinar algo, e o professor deu oportunidade, que foi? E ela foi fazer uma sobremesa. Então ela tinha uma A gente desceu pro refeitório, né? Então ela tinha lá a sobremesa que ela já tinha feito no dia anterior e outra que ela fez ao vivo. Eu lembrei agora, nem lembrei no culto das 8. Vou falar. Aí, falo ou não falo? E agora? Aí eu tenho que escolher, eu agrado vocês ou eu apanho em casa. Aí, por vocês eu vou sofrer essa dor. Aí viemos para a aula, então algumas davam aula lá, eu dei uma aula na classe, mas ela foi dar a aula lá no refeitório. Então ela fez parecia não sei se era um pudim, mas era uma coisa diferente, não lembro o nome. E ela fez, olha assim, assado, e aplicando as técnicas de oratória que a gente aprendeu, etc. Aí chegou o momento dela buscar, então, agora é o momento mágico. Vamos desenformar. E aí ela foi lá na geladeira do seminário, lá do refeitório, pegou o que ela tinha feito no dia anterior,
e foi desenformar. Foi igual o vídeo da mulher com a criancinha. A hora que tirou, meu irmão, aquilo parecia assim. Meu amor, já tem quantos anos? Você ainda está brava? Você viu como foi forte. O Haldman, leva para o sol, precisa de cura. Ela não está totalmente curada do negócio aí. Mas o negócio foi assim. Gente, mas ela chorava. Falei, amor, calma, não é assim. Aí, diante do caos, você tem algumas opções. E na verdade eu quero pontuar duas apenas. Uma é comer de colher, como se fosse sopa. A outra é fazer novamente e entender o que foi que deu errado. Aqui está a grande questão. Eu tenho certeza que você, mulher, quando foi fazer o pudim e na hora de desenformar não deu certo, estas duas coisas vieram à mente. Não tem jeito. Olha, como minha avó fazia, esquece, cada um pega a sua colher né, porque não tem como ficar ruim, né, irmão? Só está feio, mas é leite condensado, enfim. Ou você fez o seguinte: mãe, segui a receita aqui, ó, ipsiliteris. Sim, assim, assado. Aí a mãe fala assim: filha, mas você fez isso? Ela, mas eu achei que não precisava. Eu falei, pois é. Aí você vai para a segunda tentativa, a terceira, a quarta, até que um dia você se torna uma expert em desenformar pudim. Sabe como que na vida muitas vezes a gente se enxerga exatamente assim? Com as melhores das intenções, nós pegamos os ingredientes e a coisa boa, e casamento, meu irmão, e eu vou casar, e lua de mel, e não sei o que, e festa, e filhos. Eu estava lá do escritório acompanhando pela televisão, um de nenenzinho bonito, coisa mais linda. Gente, mas parece que tem hora que o casamento, aí aquele nenenzinho que a gente criou com tanto carinho e tal, cresce, vira um adolescente, de repente. E quantas pessoas acabam, inclusive, num sentimento de frustração, paralisação e desistência. Estraguei tudo. Vou fazer o quê? Não tem jeito. Eu queria falar com vocês de forma objetiva hoje, e no final orarmos juntos. De todos os personagens da palavra de Deus, tem um que diante disso se aplica de uma forma, para mim, óbvio que é uma opinião, de uma forma assim, única. Eu estou falando do rei Davi. Eu quero começar com Joel capítulo 2, versos 12 e 13, que diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto, rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Você já parou para pensar como que a religião tem a tendência de apresentarmos um Deus que é totalmente o oposto do que acabamos de ler? Temos a tendência de muitas vezes interpretarmos o Senhor não por aquilo que Ele se revela, não por aquilo que Ele fala na palavra, não por aquilo que experimentamos na intimidade com Ele, mas por aquilo que aprendemos muitas vezes com as pessoas na religião. Um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus que está ali só esperando você escorregar para mandar um raio na tua cabeça. Basta alguém que criticou um pastor, que criticou um apóstolo, que criticou não sei o que na mídia, morre, fala, tá vendo? Deus tirou. A tendência nossa não é essa? Fala assim, que Deus é esse que eu não vejo na Bíblia? Eu vejo um Deus que Ele está à procura de pessoas
que se quebrantem, se arrependam e sejam religados, reconciliados a Ele por intermédio de Jesus. Existem os inimigos da cruz, os inimigos do Senhor? Sim. Jesus disse: orem por eles. Eles estão lá porque estão cegados pelo inimigo e pelo maligno. E o Deus deste século, com D minúsculo, diz a palavra, cegou o entendimento deles para que não resplandeça a luz e a glória de Deus. O texto fala que este Deus, eu vou repetir, misericordioso. Lembre-se que está dizendo, o profeta Joel está falando com o rebelde, o profeta Joel está falando com um povo que se adulterou espiritualmente. O Joel, por voz e inspiração do Espírito, está falando com o povo para que esse povo abandonem estas práticas ruins e se voltem para Deus, não porque Ele vai te castigar, te bater, não, Ele está dizendo voltem, porque este Deus, Ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, cheio de graça. Bem, vamos então a Davi. Eu peço a sua atenção e eu quero ler o Salmo 51. É um texto com 19 versículos. Eu até poderia ler uns versículos só conforme eu apresento algumas pontuações, mas eu prefiro fazer a leitura completa, porque eu enxergo que muito mais do que instrutivo é Davi se derramando. É uma poesia. E então, com esta poesia, com este cerne, com esta essência dentro da gente, aí vamos aplicar e buscar compreender o que podemos fazer quando este sentimento toma conta do coração de que estragamos tudo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Este salmo e essa declaração poética de Davi e de adoração a Deus se refere
a um momento da vida dele muito ruim. Na verdade, o que acabamos de ler já é resultado de quando Deus restaurou aquilo que Davi havia estragado. Davi cometeu muitos erros. Cometeu erros como rei, cometeu erros como pai, cometeu erros como marido. Cometeu muitos erros. Mas este, sem dúvida, foi um dos que o fez sofrer mais. Davi permitiu que o adultério entrasse na vida dele. Quando você olha para a história, a Bíblia diz que era a época dos reis estarem nas guerras. E Davi não foi. Primeiro já começa por não estar fazendo o que deveria fazer. Não transfira responsabilidades que pertencem a você. Bobagem. Vai dar errado. E Davi então, na sacada do seu quarto, ele enxerga a Batseba tomando banho. Uma mulher bonita, ele cobiça. E ele então, por sua autoridade de rei, manda chamá-la. E ele então comete adultério com ela. Só que ela é engravida. Sim, os planos nunca vão sair da forma como você pensa. O diabo é aquele que te ajuda a bolar, efetivar, mas ele inclusive te ajuda a não enxergar a colheita daquilo que você está se propondo a fazer, ou que já tenha feito. E quando esta colheita aparece, o resultado é esse. Aí você fala, estraguei tudo, já era, acabou. Mas no caso de Davi, é incrível como que ele se perde e não percebe, não num primeiro momento. Tanto que segundo Samuel capítulo 11, verso 27 diz: porém isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 13, por favor, preste atenção. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O problema é que Davi, quando soube da gravidez de Batseba, o esposo dela estava em guerra, em favor de Israel. E então, Davi cria um plano perfeito. Mas segundo um cantor da minha época de adolescente, diz que planos perfeitos não parecem... Como é que é? Bom... Ela lembra da música, ela quase cantou um pedacinho comigo aqui. Você sabe, só que eu não lembro quem que é. Estou tentando lembrar aqui, filho, agora fiquei curioso. Qual que é? Lembra a banda? Hã? Planos perfeitos não deixam suspeitos, mas não tem plano perfeito. No final das contas está dizendo, esquece, vai dar errado. E olha que o cara nem é crente, é do mundão. E está sabendo demais essas músicas mundanas, pastor Marcos. Que negócio é esse? Você viu? Eu só mandei a isca, rapaz, para tentar pegar aqui. Eu peguei um peixe graúdo. Tô brincando, meu lindo, só para descontrair, né? Enfim, não existem planos perfeitos. Davi tinha um. E acontece que quando Urias, o esposo, chega, e na cabeça de Davi Urias vem, tá com saudade da mulher, vai jogar uma partidinha de xadrez, vai ficar sabendo que ela está grávida, vai pensar, é meu, está tudo certo, Deus visitou. Mas ele não contava que Urias era um homem extremamente fiel, leal. E Davi chama Urias, dá uma tuchada de vinho nele, para ele ficar, né, para não perceber qualquer... A pastora Letícia está gravidinha, não sei se vocês perceberam, né, para você não ficar pecando, nossa, ela era tão magrinha, começou a engordar. Não, ela está grávida, a pastora Letícia está grávida. Aí o Davi manda um vinhozinho no Urias, para não falar assim, será que ela está gorda? Não. Mandou o vinho, falou, vai para casa, filho, vai cuidar da mulher, vai jogar xadrez. No dia seguinte, o recado chega para o Davi, falou, Urias dormiu junto com os outros soldados ali, à porta cuidando da arca. Falei, menino, tanto tempo longe da mulher, você não foi lá, rapaz, bateu o cartão? Olha o que Urias fala, como poderia eu, sabendo que os meus irmãos estão lá em campo de batalha, como poderia eu ir para casa, estar nos meus aposentos e na companhia? Rapaz,
Ou seja, o plano perfeito de Davi desce pelo ralo. Davi então, movido pelo orgulho, movido pela vergonha e por tantas outras coisas que tomaram lugar quando ele perde a intimidade e a manifestação da presença, porque a primeira coisa que acontece quando o pecado se instaura é você não conseguir ouvir mais a voz do Espírito. E ele então escreve uma carta para o general, para Joabe, e ele dá essa carta na mão de Urias e manda Urias de volta para a guerra. Só que nessa carta estava escrito: coloca Urias na frente de batalha. A vida não é justa, irmão. Frente de batalha são os de baixa patente, que vão primeiro para morrer, abrindo caminho para os mais habilidosos. Mas Urias não era de baixa patente. Acabei de falar algo que demonstrava o quão era leal. Mas esse plano deu certo, infelizmente. E Urias morre. Então, esse imbróglio, quando Deus vê, é o texto que eu acabei de ler. Deus viu e pareceu mal. Não se trata apenas de um adultério, mas um adultério que resultou num assassinato. Mas Davi vivia matando. Fala, pera lá, vamos entender. Não, está lá na Bíblia, os mandamentos: não matarás. Não, a palavra no hebraico é literalmente não assassinarás. E até onde eu sei, este foi o único assassinato que Davi cometeu. Imagine você, um policial, e aqui na igreja temos muitos policiais, militar, civil e força federal, tem um monte. Imagina um confronto com um bandido mandando bala, fuzil, não sei o quê, e o policial do lado de cá: não, eu sou crente em Jesus, toma Salmo 23 para você, toma. Você está mandando bala, toma bala, irmão. Mas e se o bandido morrer? Parabéns, policial, é isso aí mesmo. Mas não assassinarás, é o cumprimento do dever, defesa da sua vida, defesa do cidadão, defesa da sua família. Não é disso que a Bíblia está falando. Davi matou o Golias, em guerra, era general, muita gente. Mas o único assassinato que temos prescrito na Bíblia que Davi cometeu foi esse com relação a Urias. Ele não foi nem com as próprias mãos. Pastor, o senhor está indo longe demais, não vou matar ninguém. Não vai matar ninguém? E aquela vez que ela engravidou e você fez ela abortar, porque ficou com medo, ficou com vergonha de vir à tona? Eu acho que eu preciso ler de novo para você o que Joel nos diz. E Joel nos fala, Hebreus capítulo 4, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aí você fala: pastor, o senhor está me deixando com medo, porque parece que o jogo virou. O senhor é meio esquisito, começou todo alegrinho falando de pudim esparramado, e agora mexeu numa coisa que eu já tentei varrer para debaixo do tapete. Isso me dói, isso me machuca. Não, eu não vim te acusar. Eu vim te ajudar a restaurar o que foi estragado. O problema é que tem muita gente que parou de viver, porque está preso às acusações do passado. Primeiro, que nem você se perdoa. Segundo, que o próprio Satanás faz questão de trazer à tona estas questões. E se um dia você já passou por cura no altar de Deus, é óbvio que você não vai esquecer no sentido de lembrar-se, mas você já recebeu a cura, isso não dói mais. Mas tem gente que ainda não permitiu o agir, o toque e o favor do Altíssimo sobre a tua vida. A mensagem de hoje não tem a ver com acusação, tem a ver com restauração. Nós estamos, não por acaso, inclusive no mês de setembro,
onde muitos profissionais da área da saúde mental têm unido esforços para trazer conhecimento às pessoas sobre a importância da saúde emocional. Inclusive falamos tanto na mentoria sobre isso, toda manhã. Eu olho para Jesus e vejo um zelo e um cuidado dele, inclusive com a saúde emocional dos seus, daqueles que ele estava preparando, capacitando. Olha para mim, é nessa hora onde o sentimento de que estragamos tudo tomou conta, que Deus vem. Lembra que eu falei que o Davi estava nessa situação e não tinha percebido? Ele não percebeu. Como é que o jogo vira? Como é que o jogo muda? Natan foi enviado. Natan conta uma história, eu não tenho tempo aqui para compartilhar, mas Natan conta uma história fictícia. Quando o profeta naquela época chegava até o rei, ele tinha uma palavra da parte de Deus. O rei, inclusive um Davi, parava para ouvir. E mais ou menos Natan compartilhou: rei, tem uma história que eu preciso te contar. Um vizinho com muitos rebanhos, próspero, ele roubou a única ovelhinha que o vizinho do lado tinha. Foi receber visita, ao invés de pegar do rebanho dele, celebrou, matou e deixou o vizinho sem nada. Davi ficou irado. Rapaz, o Davi, a hora que o Davi se exasperou, a hora que o Davi ficou iracundo, o Natan falou: você, esse homem. A reação de Davi diante da colocação de Natan foi incrível. Davi está nervoso, Davi está irado, Davi quer justiça, mas ele percebe que Deus o chama para um tempo de reflexão. Quando ele ouve: você, esse homem, Davi para ouvir agora o que Deus tem a dizer. Então, olha só. Se você está aqui pela primeira vez, eu queria que você soubesse muito de uma coisa. Meu nome é Marcelo e eu amo você. Aí você diz: mas a gente não tem intimidade nem relacionamento. Mas eu não te amo com o amor da amizade, eu te amo com o amor da escolha. Eu decidi te amar porque o Senhor escolheu também me amar. E tudo aquilo que eu estou compartilhando e falando contigo não são palavras soltas ao ar, mas são de fato verdades que eu acredito no íntimo do meu coração. Então escuta o que eu vou te dizer agora. Davi conseguiu estragar tudo sozinho, mas ele não poderia restaurar sozinho todas as coisas que estragou. É nesse momento que Deus vem. E eu quero te dizer que você não está aqui por acaso. Deus trouxe você. O Espírito de Deus trouxe você aqui nessa manhã. Você que está me ouvindo, me assistindo pela internet. Deus fez você parar tua agenda. E Natan está declarando algo. Não para te acusar, mas te levar a um lugar de restauração. Por quê? Porque só tem uma forma de você viver a abundância. Não é curtindo festas, adultério, cheirando, fumando, se embriagando, roubando. A única forma de você experimentar o que de melhor a vida tem para oferecer é na intimidade com Deus. E o texto que eu li do Salmo 51, perceba, traga à memória coisas do tipo: o Senhor voltou a dar a minha alegria da salvação. Lembra que eu falei, o Davi se perdeu e nem percebeu? E quando confrontado, não para acusá-lo, mas para trazê-lo de volta ao lugar de onde não deveria ter saído, ele percebe de fato.
Às vezes você chegou aqui no automático, porque todo domingo você vem. Davi recebe Natã, quem sabe no automático. Ele sempre estava recebendo o profeta. Mas aquele dia tinha algo que tinha como objetivo restaurar o que Davi havia perdido, restaurar o que Davi havia estragado. Por isso a pergunta: o que fazer quando você já estragou tudo? Eu tenho, antes de orar contigo e te trazer alguns apontamentos rápidos, eu tenho mais um versículo que vou parafrasear para você refletir. Lembre-se, meu nome é Marcelo. Eu amo você. João, no Apocalipse, tem uma visão. E ele tem uma visão de Jesus glorificado. E Jesus aqui traz uma palavra às 7 igrejas da Ásia Menor. Há muitas, uma palavra dura, de confrontação, que tem a ver com tudo que eu acabei de dizer agora. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra para gerar, diga, arrependimento. Perfeito. Há uma delas, uma frase que eu tenho certeza você já ouviu, de alguma forma: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus diz, eu entrarei. E vou fazer o quê? Cearei contigo. Tem a ver com a mensagem do domingo passado, quando eu falei da mesa, lugar da intimidade, etc. Pá. Agora, o que muitas pessoas não se atentam é que Jesus não está falando com o incrédulo. Eu sei que às vezes você até fala para alguém que você quer evangelizar: abra o coração, Jesus está à porta, Ele vai entrar. Você pode aplicar, não vejo problema nisso, tudo bem. Mas saiba que Jesus está falando com a igreja. E isso me assusta. É como Davi ouvindo de Natã. Você que deveria ser a pessoa da nação mais sensível à voz de Deus, a pessoa mais empenhada em estar na intimidade, no relacionamento com Deus, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas o Senhor está falando, é necessário restaurar algo que você estragou, e você não vai conseguir sozinho, por isso que eu vim. O que me assusta é que, não sei se você percebeu, mas logo que você chegou no campus, ali na grama na frente está escrito em letras garrafais, tem um nome de uma pessoa. Qual é o nome que está lá? Quando você começou a participar da adoração, você ouviu canções, não para te fazer sentir-se bem, mas você ouviu canções que enaltecem, engrandecem e adoram a Jesus. Desde que eu comecei a pregar, você tem ouvido que, apesar das aplicações que você coloca no dia a dia, a solução que eu te apresento está em... E Jesus está dizendo aqui no Apocalipse que você pode ser uma igreja que tem o nome de Jesus, uma igreja que canta para Jesus, uma igreja que prega Jesus. Ele só não está aqui dentro, está do lado de fora. E não porque Ele escolheu estar lá, foi porque você e eu fechamos a porta e o colocamos lá. O lugar de Jesus não é o lugar da simpatia, do sincretismo. O lugar de Jesus é o centro. O centro da tua vida, o centro do teu coração, o centro das tuas emoções. Jesus é a pessoa que você não vai ficar com dedos para entrar em certos assuntos. Sobre isso eu não quero falar com Ele. Não, se Ele é o centro, vai falar. Vai se abrir. Ele é a pessoa, Ele é o centro. Constantemente você e eu precisamos ser confrontados por Natã. Ouvindo, imagino eu, se um dedo apontado, você, este homem. Bem,
eu tenho então, se o tema é uma pergunta, obviamente que eu tenho que trazer a você algumas respostas. Apesar de que a forma como estou abordando esse assunto já está gerando em você o caminho da restauração. Mas para sermos didáticos, práticos, inclusive para você conversar na célula, quarta-feira. O caminho da restauração, quando você estragou tudo, é permitir, em nome de Jesus, a mudança no teu coração. Porque, sejamos francos, sinceros, não é fácil ouvir você, esse cara. Quando Davi erra, ele não erra por acaso. De alguma maneira ele permitiu um esfriamento espiritual. Então, ele estava fascinado com a mulher do amigo. Ele considerava que aquele relacionamento era prazeroso, desejável. Ele viu até o adultério como uma coisa boa. Vou aqui, aproveitar, desabafar um pouquinho. Ele desejou aquilo. Mas a razão é por conta do distanciamento que ele já estava. Quando ele é confrontado, o jogo vira. Seu coração muda. A direção do coração é mudada. O silêncio de Davi diante do apontamento de Natã é um grito ensurdecedor. Queridos, outros reis, quando confrontados, quiseram matar o profeta, prenderam o profeta, jogaram o profeta no fundo do poço. Porque o ser humano não quer. Mas Davi é chamado para um lugar que ele já conhecia. E aqui esse convite está para você, tanto que, se porventura permitiu o esfriamento te afastar, ou se porventura ainda não experimentou. Hoje é o dia em que você vai abrir a porta do teu coração, permitir Jesus entrar e cear contigo. Lugar de intimidade, lugar de restauração, lugar de renovo, aleluia. Além da mudança do coração, precisa haver a mudança da mente. Coração é uma simbologia aos sentimentos, mas a mente te aponta para razões, atitudes pontuais. É incrível, alguns líderes, algumas denominações, algumas igrejas, parece que são contra quando falamos e apontamos na área da emoção. É muito emocionalismo, tomou a decisão na emoção. Deixa eu te falar, querido, se não fosse para você ser comunicado nas emoções, Deus não teria dado a você as emoções. Somos seres completos. Se você for para o Oriente, você vai perceber, inclusive ontem na mentoria, falava muito sobre essa questão da frequência, a questão da meditação, a questão de você permitir a frequência do céu inundar a sua vida. Isso faz toda a diferença. Emoções. É uma experiência. Quando você lê o slogan da nossa igreja, lugar de céus abertos, é isso que estamos apontando para você. Venha, não para assistir, mas para ter uma experiência. Jesus, quando reunia a multidão durante o seu ministério na terra, ele oferecia às pessoas não uma palestra, mas uma experiência. Cura, libertação. Ele trazia uma palavra que fazia sentido, porque as pessoas não conseguiam entender o que os fariseus e os escribas ensinavam, mas eles conseguiam compreender o que Jesus falava, compartilhando princípios. E essas pessoas então tinham uma experiência. Lembram de Cleopas e o amigo retornando para Emaús? Quando da morte de Jesus, lembram? No domingo eles estão retornando, Jesus ressuscitou, se põe ao lado deles, eles não reconhecem Jesus, só o reconhecem no partir do pão. E quando Jesus desaparece no partir do pão, eles dizem: você não percebeu que o nosso coração queimava enquanto ele falava? Diga, experiência.
Então a primeira transformação é do coração. Sim, é você, enquanto eu prego, enquanto você cantava, unir toda essa experiência, desde a hora que você chegou, do sorriso que você recebeu, do guardião que cuidou lá do seu carro, do irmão que na introdução, seja bem-vindo, e agora, então toda essa emoção, isso está preparando e levando você para uma mudança. Mas chega um momento onde a tua mente precisa decidir. Porque se você ficar apenas no coração, na emoção deste momento, você volta para o carro e volta a fazer as mesmas coisas, e à tarde está mandando um WhatsApp para amante. Mudança da mente. Tanto que Davi está dizendo: minhas transgressões, apaga elas. Purifica-me. Ele diz: reconheço as minhas transgressões. Ele diz: o meu pecado me persegue. Ele diz: contra ti pequei. As pessoas vão sempre jogar: não, foi contra a Batseba, foi contra o Urias. Deus está dizendo: foi contra mim. E Davi reconhece: foi contra o Senhor. Diga: mudança na mente. Não é uma questão de você ficar carregando o peso da culpa. Não é isso. Hoje é o dia de encerrar esta acusação, porque você vai derramar e deixar isso no altar de Deus. Quer dizer, assim, eu nunca mais vou errar. Nós miramos o exemplo de Jesus. A questão, inclusive essa doutrina é muito antiga. A igreja, quando crescendo, influência dos gregos, eles tinham até uma doutrina, tipo: quanto mais eu pecar, mais purificado sou, porque o pecado é perdoado. Pensa numa heresia do quinto dos infernos, que ela só vai ganhando nome novo, roupagem nova, mas é a mesma porcaria do inferno que os demônios geram desde a época da igreja primitiva. Ao ponto de alguns falarem: vamos atualizar a Bíblia. Não, faz o que você quiser, porque os teus pecados já foram todos eles perdoados na cruz. Jesus nos confere liberdade, mas é uma liberdade não para libertinagem. Você pode fazer o que quer, mas não viver sem as consequências do que fez. Então, quando vem essa mudança na mente, eu começo a entender que aquelas minhas ações causaram isso. Então eu preciso dizer não a muitas vontades que eu tenho, para poder ter uma colheita melhor. E cumprir assim o que o Senhor quer, e manter a minha intimidade, a minha comunhão com Ele. Se você está entendendo, diga amém, por favor. Deus sempre o perdoará quando você se quebrantar e admitir o seu erro. Os sacrifícios que agradam a Deus, Davi resume: é um coração quebrantado. Numa outra versão diz: um coração compungido, que significa um coração que sente o peso do pecado. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A terceira mudança no caminho da restauração, quando você estragou tudo, é justamente a mudança da direção. Salmo 119, a lâmpada da palavra ilumina e clareia os meus caminhos. Davi, no Salmo 23, verso 1, diz: o Senhor é o meu pastor. É o que traz direcionamento, cuidado. É Davi dizendo: não eu, mas o Senhor. Não me deixe ser guiado por mim mesmo, mas guia a minha vida, tu és o meu pastor. Uau! Eu quero encerrar trazendo para você duas lições. Uma music pode entrar. A primeira lição, durante a mensagem eu disse, mas quero pontuar para você não esquecer mais. Davi aprendeu que sozinhos a gente consegue estragar a vida, mas sozinhos
não conseguimos restaurá-la. Nós precisamos do Senhor. Só Deus consegue te perdoar e te justificar de todos os pecados. Só Deus consegue te dar um coração puro, renovado. Só Deus consegue restaurar a sua vida e recolocá-la no trilho certo. Não tente fazer isso sozinho, é impossível. E a segunda lição é que Davi, tendo experimentado a mudança no coração, na mente, ele agora desejava a mudança da direção na vida dele. Tanto que no verso 13 do salmo principal que lemos hoje, ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. A mudança do coração, a mudança da mente, elas provocam uma mudança da direção. É isso que tem movido a minha vida há muitos anos, a vida de muitos da minha equipe, pessoas que poderiam estar desenvolvendo qualquer outra coisa, mas disseram: o Senhor nos restaurou. Não estamos aqui como pessoas perfeitas. O bispo nasceu na igreja, né? Sempre deve ter sido um menino exemplar. Misericórdia. Uma das coisas que mais me constrangiam é estar num púlpito me lembrando de quem eu fui, do que eu fiz. E por muitas vezes, por não entender o perdão e por isso não me perdoava, me senti indigno. Até compreender a graça, até entender o que Davi está dizendo, que a mudança da mente e a mudança do coração me leva ao desejo da mudança da direção. E isso me faz inclusive querer ensinar, compartilhar. Está aqui algo para você refletir. Talvez o teu lugar não seja o púlpito, mas tem tanta gente do seu lado que precisa ouvir de você que você escolheu ter uma nova direção. Me recordo quando me converti de verdade, apesar de ter nascido na igreja. Eu estava no colegial e muitos ali eu comecei a evangelizar. Alguns deles falaram: rapaz, até ontem, até mês passado, você estava com a gente fumando escondido no banheiro. Você vai agora querer falar? Falei assim: pois é, era eu mesmo. Eu fumava, eu bebia e muitas outras coisas que você não viu fazer. Mas hoje eu tenho liberdade e alegria de convidar você para conhecer Jesus, justamente porque naquela época eu inclusive já o conhecia, tá? Eu já conhecia Jesus. Eu tocava na igreja, eu ia aos domingos, mas eu nunca tinha permitido uma mudança de coração e da mente. Mas quando Jesus entrou e transformou tudo isso, não tem como segurar. Eu preciso compartilhar, inclusive, a mudança de direção. Mesmo sabendo quem Jesus era, eu estava lá com vocês, fumando, bebendo. Mas agora, quando Ele faz parte da minha vida, porque eu me rendi a Ele, agora Ele é Senhor. Eu quero te dizer, se você ficar perto de mim, não vai ter escolha, vai ouvir as mudanças que Ele tem operado na minha vida e na minha direção. O meu testemunho não é diferente do seu, que eu sei. Porque muitos que hoje estão aqui, que se tornaram membros, nem me conheciam.
mas conheceram o seu testemunho de mudança de direção. Davi dizendo: eu quero anunciar, eu quero falar. E de repente as pessoas vão olhar para você e falar: rapaz, mas você não é aquele camarada que tinha falido, você não é aquele cara que tinha perdido a família, você não é... E agora? E agora Jesus restaurou. Ele faz coisas lindas e extraordinárias. Eu quero encerrar, queridos, com 2 Crônicas 34, 27, e declará-lo sobre a tua vida. Já que o seu coração se abriu, e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que Ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Eu o ouvi. E eu não posso encerrar este culto sem dar a você essa oportunidade. Você está em família. Lembre, meu nome é Marcelo. Eu amo você. Eu quero que você experimente algo extraordinário com Jesus. Venha e veja. Experimente. Só que a restauração só tem um caminho: quebrantamento. Se você continuar achando, pensando que consegue resolver, solucionar sozinho, você consegue ter alguns momentos de vitória, mas esquece. Mas quando você se humilha diante do Senhor, é como Davi. O que eu não li, mas você pode depois conferir em casa, é que depois deste tempo com Natã, Davi tira suas vestes reais, se veste de pano de saco, se humilha, sinal de quebrantamento. Quero pedir que minha equipe prepare o ambiente do momento do apelo, por favor, e que a igreja se coloque em pé, por gentileza, em reverência. Esse é um momento onde eu já vejo muitas pessoas que estão agora, inclusive, correspondendo já ao desafio e ao apelo que o Espírito de Deus está fazendo. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado e o que gerou este sentimento de que está tudo estragado. Não sei. Pode ser na saúde, pode ser nas finanças, pode ser emocionalmente, relacionalmente, ou pode ser espiritualmente. Não sei. Eu só sei que Jesus pode restaurar todas as coisas. O que para nós é impossível, para Deus é oportunidade. Há momentos onde a gente olha e fala: se desfez, não tem como. O impossível para Deus é uma oportunidade de demonstrar o poder dele sobre as nossas vidas. Mas o que atrai você é o amor que Jesus expressou na cruz. Então, se você ainda, seja na internet, na comunidade online ou aqui presencial, se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, tem muitas pessoas que já estão aqui à frente. Você tem liberdade. Eu queria que você de alguma forma manifestasse isso. Eu queria muito que você saísse do seu lugar, inclusive, e viesse. Pode ficar em pé no corredor, vir. A gente quer orar por você de uma forma específica. Minha equipe de intercessão está aqui. Eles querem orar com você, ungir você. Mas também é você que já é da casa. Mas esse sentimento parece que está estragado. Parece que hoje é dia de mudança de mente, coração e direção. Só se lance no altar de Deus e permita a restauração que Ele tem para te oferecer. Jesus tem coisas novas. Ele pode todas as coisas. Faça dessa canção uma oração. E eu te dou 2 minutos para sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar contigo. Tu és minha fonte.
alguém lá no fundo? Nós só vamos orar e já vamos encerrar logo em seguida. Deus abençoe. Há mais alguém? Você da comunidade online pode se manifestar no chat. Os pastores estão aí para conversar com você. Se há mais alguém, só venha. Levante a sua mão, venha. Queremos orar contigo. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Faça como Davi, ao lugar do quebrantamento. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Vou te dar mais 1 minuto. Eu sei que uma luta acontece aí dentro. Muitas vezes a gente sente, a gente quer, mas o medo, a vergonha, a incerteza. Repito, você está em família, você está num lugar seguro. É você e o Senhor. A gente só quer orar e amar você. Essa mensagem não é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de restauração. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Amém, Jesus. Pai, Hebreus 4 fala que o Senhor vê todas as coisas. Tu és o Jeová Ra. Muitas vezes eu ouvi e fui ensinado de que essa questão da tua onipresença e do teu olhar que vê tudo era para causar medo, desconforto. Mas quanto mais o conheço, eu vejo que a certeza de que temos deste teu olhar sobre nós, sobre tudo o que fazemos, é misericórdia e graça. Não é um olhar para acusar, é um olhar para restaurar. Senhor, teu povo veio à tua casa te adorar. Há pessoas que estavam com o coração tão apertado, que se viram exatamente como o layout da mensagem, algo que era para ser lindo, festivo, mas despedaçado e quebrado. Mas o Senhor restaura. As experiências ainda mais profundas de Davi foram depois da restauração. Então, Senhor, faz isso conosco nessa manhã. Restaura todas as partes quebradas. Tira toda a dor. Põe a mão sobre este casamento. Põe a mão sobre esta saúde. Põe a mão sobre estas finanças. Eles estão humildemente reconhecendo: foram minhas escolhas erradas que me trouxe para esta situação. Eu estraguei. Mas o Senhor, por tua infinita graça e misericórdia, o Senhor recebe de nós estes pedaços e começa a restaurar e a mudar mente, coração e direção.
Obrigado, Deus, por essa manhã. Manhã de cura, manhã de restauração, de renovo. Pai, toma conta dessa mente. Blinda essa mente com o poder do Teu Espírito. Blinda essa mente com o poder da Tua Palavra. Espírito Santo, cesse agora toda acusação. Em nome de Jesus, venham sobre suas vidas seus melhores oportunidades, experiências, principalmente na intimidade com Jesus e com o Espírito Santo, mas também no seu casamento, na sua igreja, no seu trabalho, porque a tua vida, Jesus, Ele atua no todo. Jesus não te enxerga em partes, Ele te vê como um todo, e Ele quer que você, em tudo em que se propõe a fazer, seja abençoado por Ele. Seja você restaurado, eu assim declaro, e que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, a consolação do Santo Espírito, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua descendência hoje e para sempre. Aleluia, amém. Deus abençoe. Não esquece, meu nome é Marcelo, eu amo vocês. Fiquem na paz.